Seja bem-vindo ao ADM Brasil, um canal por onde o CFA expõe as suas ações para o Rio de Janeiro e, é claro, para todo o Brasil, quiçá para o mundo. Nós vamos conversar hoje com o administrador Wagner Siqueira, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e presidente do Conselho Federal de Administração. E a gente vai falar sobre as ações do Conselho Federal de Administração contra o registro de boleto bancário. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez ao ADM News, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Josué. É sempre uma alegria estar aqui, que a casa é nossa. Como representante, como conselheiro federal aqui do Rio de Janeiro, eu me sinto permanentemente integrado aqui a esta casa. Muito bem. É importante que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e envie também suas perguntas nos comentários aqui no Facebook. E antes de nós entrarmos de fato no assunto, nós vamos assistir ao vídeo produzido para ilustrar essa campanha contra o registro de boletos bancários. Confira aí. Aqui ó, Raposão, meu parceiro, e a minha profissão é ser banqueiro. Na minha piscina eu nado em dinheiro. Esse ano, meu parça, tem novidade na praça. Acabou meu boleto de graça. Se liga no rolê que agora é tu quem paga. Pode ser funcionário, empresário, operário, ninguém escapa do boleto bancário. Eu sou bilionário, é suculento. Cada boleto eu mordo seu orçamento. É suculento. Cada boleto eu mordo seu orçamento. É suculento. Cada boleto eu mordo seu orçamento. É suculento, é suculento. E aí, vai dançar nessa? Fique esperto, não admita pagar o boleto registrado. Todos pagam e só os banqueiros enchem o bolso. Uma campanha do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração. Muito bem, estamos de volta com o administrador Wagner Siqueira. Você assistiu ao vídeo do Raposão representando os bancários que lucram com essa questão do registro bancário. Eu diria, não os bancários, os banqueiros. Os banqueiros. Os bancários também pagam o boleto e também são assalariados, são trabalhadores, são classe média baixa ou classe média alta, mas também são vítimas do Raposão. Ô Wagner, uma forma irreverente de tratar de um tema sério, né? Por que essa opção? Toda vez que você utiliza a irreverência, você desmoraliza os maus costumes, desmoraliza os maus processos, os maus sistemas. Muito mais do que você tratar, nada mais sério do que a irreverência, portanto, do que você tratar um determinado tema com discursos de racionalidade que deve se sustentar depois que você quebra as resistências e chama a atenção para o despropósito que está se fazendo em determinada prática, no caso, a extinção dos boletos não registrados. Hoje, você tem boletos não registrados e boletos registrados. Boletos registrados são muito mais caros. Por exemplo, se você pegar todo o comércio eletrônico brasileiro, ele é 100% utilizado com boleto não registrado. Você pegar a taxa de condomínio que você paga, normalmente é também com boleto não registrado. A mensalidade do seu filho, todas as formas de boletos normalmente são não registrados, a não ser determinadas compensações mais sofisticadas no interesse do emitente e que ele paga mais caro pelo boleto registrado. Nós estamos pensando em 3 bilhões, vou repetir, 3 bilhões e 600 milhões de boletos por ano no Brasil. Os boletos hoje variam até R$5. Se você colocar o boleto no registrado variando de 5 a 20, e se você colocar efetivamente todos eles no registrado, que a norma da FEBRABAN não é do governo, é da FEBRABAN, o governo tem cumplicidade com isso? Tem, porque ele está permitindo que esse tipo de estratégia avance. O que a FEBRABAN quer? Acabar com o boleto não registrado para só existir o boleto registrado. Com que alegação? Sob a alegação de que, com isso, vai haver mais segurança, mais certeza nos dados, não vão existir mais outras formas, aspas, de fraude. E, além disso, isso tem um avanço tecnológico. Mas pense, 3 bilhões, se você fizer um custo médio de boleto de R$10, nós estamos falando em 36 bilhões de reais. O governo está anunciando esses dias que pretende vender a Eletrobras por 20 bilhões. Que será o preço da Eletrobras. 36 bilhões que passam a ser por ano que o Conselho, que a FEBRABAN vai arrecadar, significa 2 Eletrobras por ano que o governo está dando para a FEBRABAN.
os banqueiros, portanto. Quem paga isso? A população. Porque todos os custos, evidentemente, vão ser repassados para o consumidor final em verdade, sobre uma aparente intenção de ter melhor tecnologia, que não é verdade, mas é certamente de maior segurança, o que é verdade. Portanto, isso está sendo embutido de uma maneira de uma verdadeira atungagem no bolso da população brasileira e produzida pela FEBRABAN. Isso vira o Estado paralelo, quer dizer, a FEBRABAN legislando custos à revelia das autoridades do Banco Central e do Ministro da Fazenda. A gente precisa lembrar que o Ministro da Fazenda precisa sair da posição de esquecer que foi presidente do Banco de Boston, que agora ele é Ministro da Fazenda do Brasil. Ele não pode permitir isso. Isso é custo Brasil. O presidente do Banco Central, que é uma autoridade monetária e que controla e que fiscaliza os bancos, permitindo que essa verdadeira tungagem, vou repetir, se realize em cima do bolso dos cidadãos brasileiros em geral. Quando você paga a mensalidade do seu filho em boleto, hoje você paga por boleto não registrado. Vai passar a ser boleto registrado. E nós, então, nos insurgimos com isso. Isso é uma questão que mostra claramente que o banco fez uma opção estratégica equivocada, o sistema bancário. Ao invés do banco ganhar dinheiro através de investimentos produtivos, que significa investimento na economia, através das ações bancárias naturais que os bancos fazem em todo o mundo, no Brasil os bancos cada vez mais ganham dinheiro não da sua atividade principal e essencial, mas da cobrança de taxas que vão aumentando cada vez mais desmesuradamente. Você pegar um balanço de um banco, a gente vai ver que os bancos, na crise brasileira, continuam ganhando muito. E quando você olha dentro do balanço dos bancos, as receitas deles, a gente vai ver que essas taxas, que essas cobranças, que quem paga é a população, que não tem nada a ver com a atividade econômica e a essencial dos bancos, quem paga é a população. Está se fazendo agora sobre essa falácia, sobre essa fachada de se cobrar apenas com boleto registrado, um verdadeiro assalto ao bolso do cidadão brasileiro. O Conselho Federal de Administração empreendeu uma campanha contra essa questão do registro, do boleto registrado, e houve uma movimentação, uma manifestação no Planalto no dia 23. Eu queria que o senhor falasse da importância de os conselhos de classe, dos órgãos públicos se envolverem no combate a essa situação. Em verdade, a gente ontem foi um ato apenas dentro de um processo. Nós já vínhamos falando disso há algum tempo, desde o começo do ano. A FEBRABAN chegou a adiar a implantação desse sistema, agora está dizendo que vai ser depois de outubro, e nós estamos acirrando esse processo pela insensibilidade de dois protagonistas. A própria FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, e as autoridades brasileiras, Ministério da Fazenda e Banco Central. Ambos estão fingindo que isso não é comigo, mas é conosco. Bom, qualquer questão que afete a sociedade como um todo, é missão do Conselho na área de administração fazer isso. Em verdade, até janeiro deste ano, o sistema não cuidava disso, fingia também que isso não era comigo. Então, esse protagonismo sempre foi assumido por outras instituições profissionais, como a OAB, como o Sistema dos Engenheiros CREA, como o CAL, que é o Engenheiro de Arquitetura e Engenharia, como o Sistema dos Médicos. E a nossa profissão, os economistas também costumam participar, mas a nossa profissão, historicamente, tem uma posição muito mais conservadora. Fomos para o Conselho Federal e a nova diretoria, o novo plenário, define uma estratégia da gente cumprir a nossa responsabilidade, que é participar da cena do debate nacional, que é discutir as questões nacionais. Pressupostamente, nós temos dados e informações no conjunto da nossa categoria, e esse caso de boleto é um deles, porque ninguém fala nisso. Mas nós vivemos essa questão no nosso cotidiano. Nós temos que, sem colocar nenhuma questão partidária, ideológica no sentido de ideologia política, nós temos que mostrar as más práticas na administração que contribuem para agravar a crise brasileira. Se fala de custo Brasil o tempo todo e a FEBRABAN, que ganha muito na crise, quer ganhar mais ainda. Vou repetir, até 1,5, até 2 quase, Eletrobras por ano, 3 bilhões e 600 milhões de boletos. Se for o custo médio de 10 reais, são 36 bilhões. 36 bilhões, uma Eletrobras vale 20. A gente compra 2 Eletrobras por ano, porque isso vai seguindo. Então, veja o escândalo que é isso. E se o cidadão de bem,
consciente de brasilidade e de civilidade, não compreender que estamos diante de um escândalo, porque é um assinte, a gente não pode deixar... o processo cresce e avança. É o silêncio dos cemitérios, e é se calar diante da impostura que faz com que a situação brasileira chegue à crise em que está. Né? Como é que você podia... As crises brasileiras se repetem, elas nunca estiveram tão grave como estão aqui. Muito pela ausência, pela omissão, pela não participação da sociedade civil organizada. O sistema de conselho também faz parte da sociedade civil organizada e temos como órgão responsável por abrigar os administração, a área, os profissionais de administração, a responsabilidade de efetivamente indicar caminhos e realmente criticar as más práticas de gestão que existem e vicejam no Brasil. E uma má prática de versão, por exemplo, da FEBRABAN é querer, Federação Brasileira dos Bancos, é querer ganhar dinheiro não através de sua atividade essencial, que é muito importante e útil para a economia, mas através da ganha de taxas. Viraram sócios do governo, viraram partner do governo, porque assim como a carga trabalheira, a carga tributária brasileira, José, saiu do período inicial do Fernando Henrique de 24% do PIB para 37%. E nós crescemos, nós aumentamos a carga fiscal integralmente. Agora, isso é tão brutal que isso é uma verdadeira bomba de sucção no bolso da pessoa. E cada vez o governo gasta pior, porque nem na época do Médici ele dizia assim, o Estado está rico, a população que está pobre. Agora o Estado está pobre, porque arrecada muito, mas gasta demais, fica pobre do mesmo jeito, e a população está mais pobre ainda. Quer dizer, e aí vem a FEBRABAN, e em volta mais um tipo de tributo. Quer dizer, está se conferindo a uma entidade civil, que é a Federação dos Bancos, um poder de aumentar incomensuravelmente, sem nenhum controle, eu diria até com a cumplicidade das autoridades monetárias e da Fazenda, porque estão permitindo que isso aconteça, que efetivamente que se avance sobre o bolso do cidadão. Isso aprofunda a crise. Achar que nós, administradores, não devemos denunciar e mostrar e tentar as soluções em relação a esse problema é deixarmos de cumprir a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. E na questão da responsabilidade enquanto cidadãos, você, cidadão que nos assiste nesse momento, seja administrador ou de qualquer outra profissão, de qualquer outra área, você pode participar também desse pedido de cancelamento dos registros dos boletos registrados na petição popular, aberta pelo CFA. Tá aí o link, está na descrição do vídeo, você clica lá e faça também a sua petição. Mas eu posso dizer mais uma coisa? Sim. Eu fico perplexo como é que o Ministério Público, que está fazendo um belo trabalho aí nas denúncias da Lava Jato, etc., fica silente diante disso. Cadê o Ministério Público? Claramente, nós encaminhamos o expediente para o Ministério Público. Encaminhamos para a Defesa Popular, para a Comissão de Defesa do Consumidor, né? Para as autoridades do Banco Central, para as autoridades do Ministério da Fazenda, e isso passa incólume. Cadê o Ministério Público? Porque claramente está-se diante em cima de uma investida indevida, né? Que competência tem a FEBRABAN para fazer legislações e sem nenhuma contraprestação de serviço, porque ele está apenas tirando um tipo de boleto, que é o não registrado, para se ter o boleto registrado. Por quê? Porque esse é muito mais caro, isso vai dar muito mais recursos. Não é que você não pague o não registrado, é que você vai pagar, e você paga muito mais para o não registrado, para o registrado. E aí você acabando com o não registrado, só tem o registrado, todos vão pagar. Você imagina uma pessoa de idade que compra pela internet, que tem excesso, mas que naturalmente não quer usar o cartão de crédito, porque ele fica desconfiado, porque tem problemas, ouviu falar, aí ele pede sempre em boleto, né? Aí ele vai pagar em boleto. As ONGs, vamos falar ONGs séria, não as ONGs que é Madre Teresa de calcular, máquina terrível de calcular, né? Mas as ONGs, e tem muitas, né? Você imagina, as ONGs, ela recebe toda a contribuição, você quer dar uma contribuição de qualquer igreja, de qualquer entidade religiosa, que tem serviço real de benemerência no Brasil, e é elogiável isso. O que vai acontecer com essas ONGs? Vai chegar casos em que o cara vai ter que pagar mais das taxas do que da contribuição que o cidadão dá na sua solidariedade ao trabalho importante que aquela ONG efetivamente realiza.
É válido lembrar que nas compras pela internet, mesmo você tem um prazo para desistência da compra. Porém, se o boleto já foi emitido, você paga por esse boleto, mesmo não tendo produto. Essa é a coisa mais absurda de todos. Significa, no boleto bancário, no boleto não registrado, a inadimplência não é paga. Quando o emitente faz o boleto registrado, ele já paga esse valor de saída. Não é que ele não vai, que vai ficar na mão do consumidor, não, já paga de saída. Significa que se eu tenho hoje um nível de inadimplência muito grande, vamos falar no nosso sistema aqui, 40%, 50%. Se 50% não pagam, o emitente, quer dizer, aquele que vai ter que pagar os 100%. Claro que ele vai acabar aumentando o preço. O que significa isso? Quem paga vai pagar também pelos que não pagam. Remunerar o banco pela inadimplência de um serviço que ele não prestou é realmente um despropósito. Muito bem. Wagner Siqueira, muito obrigado pelos esclarecimentos. É um prazer tê-lo sempre aqui. Muito bem. Dia 15 de setembro teremos um ato aqui do Rio de Janeiro, continuando esse processo, e dia 20 em Manaus. Quer dizer, portanto, o processo continua, nós estamos nos articulando com as autoridades para ver que se tem um basta nisso. Muito bem. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo ADM Brasil.